Pacto pela Vida e pelo Brasil. A CNBB, juntamente com outras entidades, com as outras entidades, lançou em abril do ano passado o Pacto pela Vida e pelo Brasil. Diante da crise sanitária que estamos vivendo, crise econômica, crise social, crise política, constatou-se a urgente necessidade de se firmar um pacto a ser assumido por toda a sociedade brasileira. Essa crise exige de todos o exercício de uma cidadania que esteja guiada pelos princípios da solidariedade, também da dignidade humana, assentada num diálogo maduro, um diálogo que seja corresponsável, em busca de soluções para esta questão. Trata-se de um clamor, esse clamor pela união de toda a sociedade brasileira. No texto lançado, foi constatado um desafio imenso. Qual que é esse desafio? A humanidade está sendo colocada à prova. A vida humana, ela está em risco. Assim sendo, é feito então um apelo a todas as lideranças éticas da sociedade, para que seja firmado um pacto nacional. Olha bem, pacto nacional. Verificou-se a necessidade de implementação de políticas públicas, com destaque à importância, por exemplo, do SUS, Sistema Único de Saúde, que está em todo o Brasil. As entidades signatárias do pacto, elas apresentaram a primazia do trabalho sobre o capital, do humano sobre o financeiro, da solidariedade sobre a competição. Por fim, foi lançado um apelo, olha bem, esse grande apelo. É urgente a formação deste pacto pela vida e pelo Brasil. Isso é urgente. Que ele seja abraçado por toda a sociedade brasileira em sua diversidade. A gente sabe que a nossa sociedade tem uma grande diversidade. Também sua criatividade, sua potência vital. E que ele fortaleça, esse pacto fortaleça a nossa democracia, mantendo-nos irredutivelmente unidos. Não deixemos que nos roubem a esperança de um futuro melhor. Expressão ligada aí ao Papa Francisco. Ao completar um ano do lançamento deste pacto, em março do ano passado, que ele foi lançado, as mesmas entidades signatárias, elas lançaram um comunicado com o título: O povo não pode pagar com a própria vida. Foi constatado o agravamento da crise diante da pandemia e apresentada, logicamente, a necessidade de implementação de medidas que sejam urgentes. Olha bem, medidas urgentes. Para isso, então, estão sendo criados grupos de trabalho. E esses grupos de trabalho em todas as dioceses e entidades afins. Aqui na nossa arquidiocese, a Arquidiocese de Uberaba, este trabalho está sendo organizado, articulado através do Conselho Arquidiocesano de Leigos e Leigas e também pela escola, a nossa Escola de Fé e Cidadania. E é importante a gente levar em conta tudo isto. Jesus Cristo, que realizou a sua missão de bom pastor, com aquela expressão, para que todos tenham vida e a tenham em abundância, está lá no Evangelho de João, capítulo 10º, versículo 10º. Ele nos inspira a assumir este importante trabalho
Eu peço então que os padres, os diáconos permanentes, as lideranças, todas as nossas lideranças paroquiais, comunitárias, todas se tornem agentes mobilizadores deste pacto. Neste momento, que é muito desafiante e dramático de nossa história, todos nós somos chamados a assumir esta missão em favor da vida de todo o nosso povo. Olha bem que o nosso grande objetivo como igreja é defender a vida, especialmente os empobrecidos, os marginalizados, os indefesos, os pobres. Então eu convido a todos os cristãos e cristãs e todas as pessoas de boa vontade que participem do abaixo-assinado. Tem um abaixo-assinado como comprometimento nosso, que foi lançado em decorrência desse pacto. E é importante a gente participar. Através dele, do pacto, também dessa assinatura, se vem requerer às autoridades públicas dos poderes constituídos da República Federativa do Brasil, a gente vem requerer deles o quê? Que sejam adotadas as medidas necessárias e previstas com base na Constituição Federal Brasileira de 1988 e em respeito ao Estado Democrático de Direito. Isso é fundamental, para que sejam viabilizadas com urgência as seguintes ações e políticas públicas. Olha bem, quais são essas ações e políticas públicas? Vacina pelo SUS já, contra a Covid-19. Aí a gente até pede que todos sejam vacinados. Vá lá receber a vacina, segunda dose também. Também oxigênio para todas as pessoas, todos e todas. Auxílio emergencial continuado, no valor de R$600 mensais e não 150 ou 300, até o fim da pandemia, como forma de enfrentamento à fome, à miséria e ao desemprego. Também investigação dos crimes cometidos durante a pandemia, com afastamento das autoridades públicas envolvidas. E, logicamente, a sua responsabilização pelas ações e omissões contra o povo brasileiro. Também liberação de recursos para financiamento da economia popular. Olha bem, coisas importantes. Essa economia popular solidária, das micro e pequenas e médias empresas, para que elas não quebrem, e para a agricultura familiar. Essa agricultura familiar agroecológica, também defesa, fortalecimento e investimento no SUS, Sistema Único de Saúde. Então é muito importante você participar. Por isso a gente pede então todas as nossas lideranças aí da Arquidiocese para ter um empenho para que isso seja realizado, principalmente esses abaixo-assinados, cobrando das autoridades esta responsabilidade nesse momento tão difícil do nosso Brasil. Eu termino aqui desejando para você o nosso abraço e fique com Deus.